Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma aula, curso de bonecas, né? O curso virtual daqui do SESC. Espero que vocês gostem. Eu quero apresentar a aula de hoje para vocês. Aqui está a nossa palhacinha, toda charmosa, cheia de cores, linda, e o principal é que vocês vão aprender a fazer porque a modelagem é simples e eu me dediquei ao máximo nessa aula para que vocês aprendam bastante e possam fazer a de vocês. Então vamos para o passo a passo. E vamos iniciar colocando o molde em cima do tecido. Eu estou usando o tecido tricoline. Tem que ser o tecido dobrado, ok? E aí eu vou riscar todo o entorno, obedecendo as informações que estão no molde, como por exemplo, a abertura e a parte de baixo também a abertura. Eu vou fazer isso com as duas mãozinhas e por enquanto eu não vou fazer isso com a perninha, daqui a pouco eu explico para vocês. E aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso costurar todo em volta, claro, deixando as aberturas. Os pontos precisam ser pontos bem pequenos, sem espaços, porque na hora de encher, para não correr o risco de vazar o enchimento ou posteriormente abrir essa costura. Depois de ter costurado, aqui o exemplo, exatamente em cima desse risco, depois eu vou passar um ferrinho de morno para quente para apagar o risco da caneta, tá? Da caneta apagável. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar ou uma tesoura de picotar ou uma tesoura de costura convencional. E eu vou cortar. Eu não posso cortar próximo dessa costura, porque certamente vai abrir, vai rasgar. E eu vou criar essa margem aqui, ó, de meio centímetro. E vou cortar todo ao redor. A tesoura de picotar é bem melhor que a tesoura convencional, porque ela corre o risco menor de desfiar ao redor do que a gente tá aqui, né? Do que a gente tá cortando, então, automaticamente o risco é menor de abrir nossa costura. Eu vou fazer isso em todas as partes e em todas elas, depois de riscar, costurar em cima do risco e cortar ao redor, nem tão próximo da minha costura, eu preciso fazer o quê? Eu preciso desvirar. Vocês vão, de preferência, fazer isso com uma tesoura que não esteja amolada, tá, gente? Para não abrir a costura de vocês. Pode ser com cabo de um pincel, cabo de uma caneta. E depois de desvirado, é só encher. E percebam, eu não crio bolinha para colocar. Como essa fibra é de boa qualidade, eu também não preciso espalhar. Eu não preciso fazer isso, tá certo? Se ela fosse uma fibra mais embolada, aí sim, eu abriria. Como não é, é só pegar da forma que está e depositar. Eu vou fazer isso em todas as partes que eu costurei e desvirei. Numa distância de um dedinho, eu vou passar uma costura aqui, vou costurar pontos bem pequenininhos e em cima também eu vou costurar nos dois bracinhos. Isso vai dar mais mobilidade à nossa bonequinha. E no corpo, eu tenho que encher bastante,
A preocupação maior é sempre cabeça e pescoço, tá, gente? Tem que estar, olha, da forma que vocês estão vendo aqui, bem durinho. Eu não vou encher tanto essa parte de baixo, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar como se fosse uma bainha, essa parte daqui. Um dedo é o suficiente, tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu preciso fazer, eu vou embutir as duas perninhas aqui. Então, eu encho bastante essa parte de cima e aqui eu não encho tanto, para facilitar aqui. Eu consigo encaixar as perninhas e a mobilidade também da boneca. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a perninha. Essa perninha ela vai estar embutida junto com as meias e a parte de cima dessa perna. É bem simples também. Primeiro eu vou precisar da medida da perninha, que vai ser de 29 por 9 centímetros. E as meias, 29 por 12 centímetros. Obviamente que eu vou fazer duas vezes, já que são, né, duas pernas. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou unir a largura e vou costurar. Eu vou riscar para vocês entenderem onde é que eu vou passar essa costura. Eu vou costurar aqui um ponto bem pequeno, idêntico ao que vocês fizeram na boneca. Então, essa costura vai unir essas duas partes, é isso? Essa e essa daqui. Vou mostrar para vocês como é que fica. E aqui está. Passei a costura, os pontos bem pequenos. Lembrando que vocês podem usar tanto o alinhavo quanto o ponto atrás. O importante é que fiquem assim, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso cortar esse excesso, como sempre, né? Da mesma forma que eu fiz com as outras partes do corpinho. Não tem como dar errado, porque eu passei para vocês a medida com sobra. Então, eu faço o seguinte. Exatamente onde tá esses dois encontros, né, de tecido, é interessante que eu abra. Eu posso vincar com ferro de passar ou com as unhas também, para facilitar aqui. Abri. Agora eu vou dobrar esse tecido e agora sim eu vou usar a modelagem. Na modelagem tem escrito aqui, ó, tem um risco escrito costura. Risco, costura junto com essas medidas que eu passei para vocês agora. Então, em cima dessa costura, eu vou colocar a minha modelagem. Deu para entender? Não tem erro, estão vendo? Então, aqui, costura, essa costura que eu acabei de fazer, que tem o encontro do tecido pele com o tecido estampado. Claro que se vocês preferirem não fazer meia, fazer todo no tecido pele, vocês não vão precisar fazer essa junção. Se vocês quiserem fazer ela toda na meia, do início até o fim, também não é necessário fazer essa junção. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou riscar toda em volta.
O que eu não posso esquecer de fazer é, acabei de riscar, né? Eu tenho que unir essa costura daqui com essa de cá. Tem que ficar exatamente encontradas no mesmo lugar. Certifica-se de que estão. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu já vou colocar alfinetes para não correr nenhum risco de sair do lugar. Agora sim, eu posso costurar todo ao redor, deixando a parte de cima aberta. Então, não esqueçam, tenho que juntar costura com costura. E aqui está, costurei em cima do risco, essa parte ficou aberta. Eu vou passar o ferrinho aqui morno para apagar o risco da caneta. Perceberam o quanto é rápido? E o processo continua de cortar ao redor. Quando se tem essas curvinhas, o cuidado precisa ser ainda maior. E eu já posso desvirar. E percebam que as costuras se encontraram tanto na frente quanto atrás. Ficou perfeito. Agora é só encher. Eu sempre inicio pegando uma pouca quantidade do meu enchimento. Da mesma forma que eu fiz com os bracinhos. Acabei de encher e eu vou deixar em torno de 2 dedos sem enchimento, para que a gente já possa embuti-las aqui no corpinho. Lembrando que aqui eu vou dobrar, não é verdade? Dobro. Se essa quantidade de enchimento estiver atrapalhando, vocês podem colocar mais para a parte de dentro, para liberar esse espaço. Alinhavar essa região daqui livre ou colocar os alfinetes. Em torno de 2, 3 é o suficiente. Vai facilitar bastante. Agora eu vou colocar essas duas perninhas juntas, para não correr nenhum risco de ficar uma menor do que a outra. Vou uni-las com alfinete, como sempre. Exatamente no mesmo tamanho. Colocar mais uma aqui. Cuidado para nesse processo não se furarem, né? Aí agora eu já posso embutir.
na frente e atrás. E eu vou costurar essa parte daqui, onde eu tô riscando. Quanto mais embaixo a costura, melhor. E aquela costurinha de sempre. Eu inicio por dentro para esconder o nó da minha linha. Alinhavo, dou arremate. E costuro tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Pode ser o alinhavo com a costura bem, os pontos bem pequenos, ou o ponto atrás. O resultado é esse, depois de tudo costurado. Pronto, eu libero aqui o enchimento e percebam que a mobilidade dela é ótima, consegue até cruzar as perninhas. Então, vocês notaram o segredo? O segredo é não trazer o enchimento para aqui, para o início das perninhas, deixar no mínimo 2 dedinhos e fazer a mesma coisa aqui nessa parte de baixo. E claro, fazer uma costura muito bem feita para não correr o risco de saírem as perninhas, tanto na frente quanto atrás. Colocar os alfinetes para que ambas fiquem no mesmo tamanho. Os bracinhos agora. Eu fiz aquele mesmo processo, porém, como eles são menores, ao invés de colocar 2 dedinhos sem enchimento, eu coloquei um dedinho só, como eu expliquei para vocês lá no início. Então, eu venho aqui onde tem essa curvatura, é muito fácil montar essa boneca. Onde tem essa curvatura, eu coloco um bracinho. E faço a mesma coisa com o outro. Eu observo se ambos estão do mesmo tamanho. Levantar um pouco mais o daqui. Agora sim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho com a costura, a linha por trás. Para esconder aquele nó. E vou usar uma costura super simples para prender o bracinho dessa boneca, que é a nossa costura invisível. Então, minha agulha vem na horizontal, na parte de cima, e na mesma direção na parte de baixo. Horizontal, pego em cima e embaixo. Os pontos pequenos, nunca esqueçam disso. Eu finalizei aqui, chegando no início, e eu volto fazendo a mesma costura, para ficarem bem presos. Arremato, mas eu não paro, tá? Eu continuo. O resultado, gente, é esse daqui. O short da nossa bonequinha também é bem fácil. Aqui no molde eu sinalizei dobra do tecido, significa que vocês vão pegar o tecido, deixar no avesso e nessa dobra vocês vão colocar o molde
na dobra, onde está escrito, né, dobra do tecido, vocês vão simplesmente posicionar, riscar. Onde tem a dobra, não é necessário, tá certo? Vai fazer 2 vezes, conforme consta no molde, riscar 2 vezes no tecido dobrado. Então, eu fiz aqui e vou fazer da mesma forma aqui também. E aí, o que é que eu vou fazer? Cortar no risco. Exatamente onde tem um risco, vocês cortam. Porém, aonde tem a dobra, não mexe. Assim vai ficar. Eu vou abri-los e juntá-los. Abro, aqui é o lado direito e aqui também o lado direito. Então, eu junto direito com direito. Eu tô usando o cetim. Então, o cetim para juntar pode dar um pouco mais de trabalho porque escorrega, mas é só ter paciência, caso vocês utilizem o cetim. Se utilizar o tecido 100% algodão, vai ser mais fácil. Aí, o que é que eu vou fazer? Nas 2 laterais, eu vou passar uma costura. Costuro aqui, costuro aqui. Se vocês ficarem confusas, se é para costurar na parte daqui, que é o certo, ou na parte de baixo, é fácil. Vocês vão passar a costura nas laterais da parte que é mais fininha, porque é a cintura dessa boneca. A parte um pouco mais larga, vai ser as perninhas dela, então não tem como errar. A parte mais fina, a gente costura as 2 laterais, por ser a cintura. Parte mais larga serão as perninhas, então, por enquanto, a gente não costura. Vai ficar assim, costurado as 2 laterais mais finas, repito, para não ter erro. Aí, eu vou abrir aqui, tava assim, não é verdade? Eu só preciso abrir para finalizar, não é muito fácil, gente. Eu vou finalizar como? Eu vou finalizar fechando a cava, que é toda essa parte daqui. Mas antes disso, eu aconselho que vocês façam a bainha primeiro, porque fazer a bainha com ela fechada dá um pouco mais de trabalho. Se eu fizer assim, é mais rápido. Então, eu faço uma bainha dupla, tá? Uma dobra, outra dobra. Vou fazer isso dos 2 lados e depois disso, eu posso fechar a cava e fazer a bainha dupla também na parte de cima. Eu vou deixar no mínimo um dedinho nessa bainha da parte de cima, porque aqui a gente vai passar o elástico ou a fitinha de cetim. Vamos lá para essa costura. E depois de costurados, é assim que vai ficar. Vocês podem fazer uma costurinha toda ao redor aqui do lado, para não correr o risco de desfiar, porque esse cetim desfia bastante, tá? Como é que acontece? Como é que vocês vão fazer essa costurinha?
Vocês podem usar o ponto chuleado. Vai pegar aqui e vai enrolando a agulha nessa sobrinha de tecido. Isso vai fazer com que não desfie na ponta. Dessa forma, os pontos bem pequenos. Uma outra opção, para quem está usando o cetim, ou um tecidinho que escorregue como cetim, agora com muita delicadeza, a gente pode usar o isqueiro. Selei e não vai desfiar. Prontinho. Já podemos desvirar. E eu fiz o seguinte, essa parte daqui eu não costurei, deixei mais ou menos um dedinho aberto, porque aqui a gente vai passar a fitinha do cetim ou elástico. Aqui está, esse elástico ele tem 20 centímetros, eu vou colocar o alfinete na ponta e vou passar. Eu vou dar um nozinho aqui, mas eu não vou apertar tanto. Eu quero saber exatamente a largura da cinturinha da boneca. Já encontrei, o tamanho do elástico ficou ótimo, mas é interessante apertar mais esse nó daqui. E dou mais um nó. Tiro o excesso. E vai ficar assim. E como o short, ele tá bem folgadinho, não tira a flexibilidade da boneca. Conseguem perceber? Short feito. Vamos agora fazer o vestido. Eu tô usando duas cores para fazer esse vestido. Dois cortes. O primeiro corte, ele vai ter, lembrando que essa medida, ela vai estar no molde, tá? Ela vai ter 72 centímetros por 16 centímetros. 72 por 16. E o segundo corte também vai ter 72 de largura e 5,5 de altura. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma bainha, já fiz, estão vendo? Bainha dupla só lembrando. Uma, duas, a mesma coisa que eu fiz com o short. Porém, eu só vou fazer essa bainha na parte de cima do meu vestido. A parte de baixo eu não faço nada. E faço o seguinte. Essa parte de cá,
eu vou juntar com o meu vestido. Eu prefiro a parte rosa para cima, mas vocês podem também colocar a segunda parte aqui para cima, tá? Na escolha de vocês. Então, eu venho aqui, eu vou deixar 2 dedinhos somente da parte laranja. E vou fazer o seguinte, eu vou passar uma costura do início até o fim nessa direção daqui. Para enfeitar ainda mais a nossa peça, eu tô usando essa fitinha de grelô ou pompom, né? Conforme vocês queiram falar. Grelô, pompom. Aí eu venho, vou passar essa costura aqui, para unir a parte rosa com a parte laranja. Então, só lembrando que eu vou deixar somente 2 dedinhos dessa parte laranja. E a rosa eu tô colocando sobre esse segundo risco, esse segundo paninho. Vou costurar e já mostro para vocês. Acabei de costurar o grelô em cima do nosso tecidinho. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu já posso fechar. Notem que eu tô usando a linha de costura diferente do grelô, do tecido, porque o intuito é deixar essa bonequinha bem colorida, a roupinha dela bem colorida. Aí, agora eu vou juntar aqui, nunca esqueço de juntar costura com costura. E aqui, aonde eu tô passando o risco, eu vou costurar. Aqui está. Já costurei essa lateral também. Esse tecido que eu tô usando é o tactel. Ele é bem parecido com o cetim. Então, se vocês não quiserem chulear, que foi o que eu ensinei, né? Lá na bonequinha, no shortinho dela, e o que eu fiz aqui em cima, vocês podem também, como é um tecido parecido com cetim, queimar para não desfiar. Aqui na tricoline não é necessário, porque o espaço que eu dei é um espaço longo, então, se desfiar, tá bem distante da costura, então não se preocupem. A parte da barra, o intuito é que seja desfiado mesmo. Eu vou deixar dessa forma porque eu rasguei. Se vocês quiserem desfiar mais, podem ficar à vontade, tá? Pode desfiar que vai ficar mais bonito ainda. Vou pegar o elástico, também com 20 centímetros, e fazer a mesma coisa que foi feito no shortinho. Só preciso abrir essa parte daqui para conseguir passar. E essa parte de cá também. Eu não vou descosturar essa parte daqui da frente, tá, gente? É só a parte de trás. Então, tem que tomar bastante cuidado. Agora é só passar esse elástico. Lembrando que eu tô usando alfinete. Abrir um pouco mais. Vou dar um nozinho folgado e vou vestir na bonequinha. Essa parte da costura, onde tá o nó do meu elástico, fica para trás.
Dá pra apertar um pouco mais. Eu não aperto tanto, porque essa roupinha, no momento que a criança quiser tirar, ela tira com facilidade. Então, se eu apertar demais, não vai sair com essa facilidade toda, né? Mais uma vez, lembrando que quem quiser usar cetim, a fitinha de cetim, pode usar. Tiro o excesso e jogo para dentro esse nozinho desse elástico, para esconder. Dessa forma. Vou distribuir esse franzido para não ficar concentrado em um lugar só. Quase pronta. A nossa bonequinha também tem a gola do vestido. Eu tô usando o tecido tactel, assim como na parte de cima do vestidinho. E a medida também está no molde, tá, gente? Eu vou passar para vocês. Essa medida é de 72 centímetros de largura, assim como no vestido, com 8 centímetros de altura. Aí eu vou fazer na parte de cima, da mesma forma que o vestido, aquela bainha dupla, que é essa daqui, e vou passar a fitinha de cetim ou o elástico. Essa parte de cá, se vocês quiserem, como eu ensinei para vocês, pode chulear, como eu fiz com o vestido, ou vocês podem queimar para evitar que desfie. Eu vou colocar esse grelô daqui na ponta, com a distância de um dedinho, eu vou costurar esse grelô. Eu vou costurar do início até o final. Vai ficar dessa forma, lembrando que eu fechei a lateral, essa parte daqui de cima eu não vou fechar para conseguir fazer com que o cetim corra. Eu posso tirar esse excesso que ficou do grelô. E eu posso também queimar as laterais. Eu já tinha queimado, mas eu tirei mais o excesso. Eu não preciso queimar a parte de baixo, porque eu quero esse efeito daqui mesmo, levemente desfiado. Se quiserem mais desfiado, aí é só vir com a ponta do alfinete ou a ponta da agulha e irem desfiando. Quanto mais desfiado ficar, melhor fica o resultado. Já posso colocar na nossa bonequinha. Essa parte daqui fica para cima. O vestido fica debaixo do bracinho, a gola não. A gola fica realmente no pescocinho dela. Aperto. Aqui eu não vou dar um nó, aqui é somente necessário o laço. Corto o excesso.
Agora é só ir ajeitando para distribuir bastante esse franzido. Eu posso deixar a nossa bonequinha ainda mais bela. Eu vou colocar pompons nos pezinhos. Podem ser pompons de cores diferentes, tá? Eu vou usar cola quente para isso. E para deixar a nossa bonequinha ainda mais rica em detalhes, eu posso usar um grelô, um frufru, uma fitinha de renda e colocar aqui na perninha dela. Eu sempre vou iniciar na parte de trás. Lembrando que eu posso colar ou costurar. A cola e a costura eu vou passar exatamente nessa costurinha daqui. E isso pode ser também, gente, um disfarce para quem não conseguir juntar com perfeição costura com costura. E vai dar um efeito também de meia, né? Da finalização da meia. E se quiserem fazer essa etapa antes de vestir a roupinha, melhor ainda. Finalizo também aqui atrás. E colo também na outra perninha. E olha como é simples fazer o cabelinho dessa boneca. A gente vai precisar de lã para esses cabelinhos, nas cores que vocês acharem que combina com ela. Como eu tô fazendo ela bem colorida, eu vou usar uma lã com a cor também mais vibrante, tá? Algo que transmita alegria, afinal de contas, é uma palhacinha. Aí vocês vão ver o tamanho que vocês querem para esse cabelo. Lembrando que como eu vou fazer um cachinhos na ponta, eu vou deixar um pouco maior, porque quando eu enrolar, automaticamente vai diminuir esse tamanho. Então, pronto, decidi do tamanho. Daqui tá ótimo. Eu vou fazer dessa forma até finalizar essa lã. E aqui está. Eu separei 2 fios do tamanho do que eu acabei de enrolar para posteriormente amarrar as 2 pontinhas dessa Maria Chiquinha. Vou deixar aqui separado. E agora o que eu preciso fazer é centralizar, ver o local que eu preciso costurar na cabecinha da minha boneca. Aqui eu vou costurando em toda dimensão da cabecinha dela. Eu vou usar a agulha normal e a linha vermelha da cor do cabelinho. E a costura é simples. Eu vou iniciar arrematando e, de preferência, eu começo pela nuca. Eu tenho que me certificar de que eu tô pegando a lã e também a cabecinha dessa boneca. Percebam que eu vou espalhando bem, para não ficar com o cabelinho embolado, né? Acabei de costurar todo o centro, inclusive na parte da frente. E aí, o que é que nós precisamos fazer? É necessário colocar cola em toda essa dimensão daqui, para tapar toda a carequinha dos 2 lados.
E agora é só amarrar os dois lados. Você pode amarrar embaixo ou pode fazer também uma Maria Chiquinha pro alto, que é o que eu vou fazer. Essa etapa é bem fácil. A gente vai enrolando mechas em tamanhos iguais. Vai fazer isso até o final. E também é necessário segurá-las após enrolar para que esses cachinhos eles não se soltem. Todos feitos, eu só preciso agora amarrar a ponta. Retiro o excesso. Você pode deixar assim, soltinho, ou pode fazer um cocózinho, bem típico de palhacinha, para ficar parecendo um pompom bem grande. Então, eu venho aqui, escondo essa parte e colo aqui em cima. Para fazer a franja, quem quiser, claro, né, com franjinha, é só pegar aquela sobra da Maria Chiquinha, aquele excesso que eu cortei. Vocês vão pegar em torno de 20 fios, mais ou menos do mesmo tamanho, vai amarrar ao meio. Pegue os fios maiores, tá? Amarra ao meio e corta para ficarem basicamente do mesmo tamanho. Vai ficar assim. E aí, vocês podem ou colar na parte daqui, da altura do cabelinho, ou podem iniciar fazendo a franja e antes de costurar esse cabelinho na cabeça, vem aqui na parte de dentro, antes da costura, né, dessa parte daqui, e vai e aplica a franjinha. E eu vou colocar aqui, na parte de cima. Isso vai fazer com que a franja fique com mais volume. E depois é só aparar as pontinhas para o tamanho desejado. Vamos finalizar pintando o rostinho dessa bonequinha. Eu vou deixar o molde dos olhinhos para facilitar, tá bom? Para vocês. Aqui está o molde, esse é o vazado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vou posicionar, na verdade, esses olhinhos e vou fazer a mesma coisa com o narizinho. Posicionados, eu vou pegar o molde e vou fazer da seguinte forma. Vocês podem deixar os olhinhos virados para baixo ou para cima. Eu vou deixar para baixo para dar aquela impressão de que ela está sorrindo. Eu não estou tirando, percebam, o alfinete. E aí, eu vou colocar esse molde exatamente onde está o meu alfinete, como se fosse um encaixe. Você pode deixar ele reto ou levemente inclinado, que é o que eu vou fazer, levemente inclinado. Para facilitar ainda mais meu trabalho, eu coloco outro alfinete aqui. E para não dificultar na hora de riscar,
Eu ponho um do lado e tiro esse daqui. Pode até colocar aqui, olha, para prender ainda mais. Lembrando que o que eu vou riscar é somente essa parte daqui de cima. Olha só, gente. Somente essa parte daqui de cima, ok? É o que eu vou fazer agora usando a caneta apagável, porque se ficarem tortos, é só passar um ferrinho de morno para quente, apago e continuo fazendo até ficarem perfeitos. E assim eu risco. Risco do lado e do outro também. Agora é só fazer o narizinho. Eu vou usar um pomponzinho na cor vermelha para combinar com o cabelinho. Aí vocês decidem a cor do pompom que vão utilizar. Aqui. E agora eu vou fazer a boquinha dessa boneca. E para isso eu vou usar a mesma modelagem dos olhinhos. Posiciono, faço o que eu fiz nos olhinhos, tá? Coloco os alfinetes. E risco. E aqui está. Risquei com a canetinha permanente os olhos, a boquinha, e agora com o auxílio de um blush, eu vou fazer os pontos de iluminação nesse rostinho. Tiro o excesso e levemente aplico na bochechinha dela. Eu tô usando um aplicador de blush, certo? Mas vocês podem fazer isso até com um paninho. Pano bem macio, vocês podem fazer esse processo. Um paninho, um feltro. O segredo é aplicar levemente, tirar excesso para não marcar tanto. Vou pegar tinta branca, usando sempre a da tampa, vou fazer as marcações no rostinho dela. Quase finalizada a nossa palhacinha alegria. Se vocês quiserem deixar o vestidinho dela assim solto, é uma opção. Uma outra também é, se quiserem, claro, amarrar uma fitinha de cetim na cintura dela. Uma outra opção também, olha só, eu coloquei grelô na pontinha do short, ficar bem mais colorida. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês acharem que deve, né? E aqui deixa eu amarrar essa fitinha de cetim. Ela é número 01, não é uma fita tão larga. E amarradinha vai ficar assim. Aí vocês distribuem bastante o franzido, para não franzir, né? Somente de um lado. E aqui está, nossa queridíssima palhacinha alegria. O tema circo, ele sempre esteve em alta. Então, vocês podem aproveitar para fazer decoração de festas e pode decorar também o quarto, não é, da criança.
E além de uma peça decorativa, ela também é uma bonequinha para brincar. E vocês podem vender essa boneca por a partir de R$ 80. E aí, turma, gostaram da aula? Eu espero que tenham gostado. Espero que vocês façam a palhacinha de vocês para presentear para vocês, para vender. Eu quero que vocês percebam também o quanto é divertido a gente fazer o que gosta e com dedicação a gente consegue fazer tudo isso e muito mais. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima oportunidade. Não esqueçam que todo dia é dia de Sesc.